Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar aqui a nossa série de pregações e exposições sobre a carta aos Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Nós já estamos no capítulo número 5, já estamos quase terminando a carta, porque a carta só tem 6 capítulos, então nós estamos quase terminando essa série de estudos. Todos esses estudos, irmãos, nós estamos fazendo de uma maneira, expondo cada versículo direitinho, explicando para os irmãos como é que funciona. E todas essas ministrações, irmãos, estão lá no YouTube. Se você perdeu algum capítulo, se você tem dúvida de alguma coisa, entra lá no YouTube e acompanha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Você que está nos assistindo aí pela internet, se inscreva no canal, nos ajude, mande para outras pessoas e nos ajude a espalhar essa mensagem. Então hoje nós estamos no capítulo 5. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo número 3. Tá bom? Versículo 3 e nós vamos ir até o versículo número 21. Então você vai me acompanhando aí, os meninos vão projetar aqui no telão, para quem não tem Bíblia, você vai me acompanhando aqui no telão, mas a palavra do Senhor diz assim, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe ou é vergonhoso. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 5 a partir do versículo 3 e vai até o versículo 20, mas na semana passada nós falamos do versículo 1 e do versículo 2 também do capítulo 5. Vocês estão lembrados? Quem estava aqui no domingo passado? Amém? Glória a Deus. Foi uma mensagem mais pastoral, uma mensagem mais amorosa, E aí na palavra ela diz assim, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, depois de ter falado um monte de coisa entre os capítulos 1, 2, 3 e 4, agora ele está dizendo assim, agora é hora de colocar tudo em prática. Vocês sejam, portanto, imitadores de Deus. Temos algumas coisas que nós não vamos conseguir imitar de Deus. Foi aquilo que eu falei, aqueles dons incomunicáveis do Senhor, Onipotência, onipresença, onisciência, todas essas coisas que Deus tem, só Ele tem. E Ele não comunica com as pessoas, nem com nenhum outro ser. É somente Deus que tem, Ele é divino, Ele não vai conseguir compartilhar essas coisas com nós. Mas temos muitas coisas de Deus que nós podemos imitar. E eu dei o exemplo para vocês de grandes imitadores que tem por aí, E eles vão pegando característica das pessoas, característica dessas pessoas influentes hoje no Brasil e imitam para tirar sarro, ou sei lá, para fazer o que for. Mas com Deus é mais ou menos parecido. Nós olhamos para Deus, nós acompanhamos Deus e pegamos as características dele e tentamos imitar. Uma das primeiras coisas que nós precisamos
Imitar de Deus é perdoando uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Lembra da parábola lá do devedor? Do cara que recebeu o perdão do rei e depois não perdoou o próximo dele? Pois nós temos que ser como Deus, imitadores de Deus, perdoando uns aos outros, porque Deus nos perdoou de uma dívida impagável. A nossa dívida perante Deus era impagável e o Senhor nos perdoou. Então nós temos que perdoar as pessoas, perdoar os próximos, aqueles que nos ofenderam, certo? Porque se nós não perdoarmos essas pessoas, se nós não fizermos o uso dessa palavra e desse perdão, quando chegar no dia diante do Senhor, não terá como o Senhor nos perdoar. Então, imitando a Deus, perdoando uns aos outros. Segundo, andando como filhos amados. Isso parece ser fácil, mas na maneira que a gente, na prática, irmãos, é um pouco difícil. Lembra lá da parábola do filho pródigo? O filho pródigo queria toda a parte dos bens dele, não estava satisfeito com aquilo que o pai estava oferecendo, e falou: Senhor, me dá todas as minhas coisas, porque eu quero ir viver da minha maneira. Não concordo da maneira que o Senhor vive, quero fazer da minha maneira e eu vou embora. Ele tinha uma característica que ele não andava como filho amado. Ele não entendia que o pai cuidava dele. Ele não entendia que o pai amava ele. E por isso ele falou: não, eu prefiro sair e fazer do meu jeito. Saiu, quebrou a cara e depois voltou arrependido. Mas dentro da casa tinha um filho que não pediu a parte e não saiu. Mas dentro da própria casa pensava igual o filho mais novo. Falou: Senhor, pai, esse rapaz foi, gastou tudo com as prostitutas e meretrizes, e o senhor vai e mata um bezerro cevado para ele? E eu que estou aqui com o senhor o tempo todo, só trabalho para o senhor, só trabalho, o senhor nunca me deu nada? Então ele também não se sentia como um filho amado. E o pai vai e responde para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. Você não desfruta porque você não quer. Ou seja, os dois filhos estavam equivocados e não sentia o amor e o zelo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida deles. E é o que nós temos que fazer, nos sentir como filhos amados. Quando Deus às vezes não nos permite fazer algo, quando Deus nos priva de fazer alguma coisa, não é que Ele te abandonou, não é que Ele te deixou de lado, muito pelo contrário, Ele está cuidando de você. Ele sabe o que lá na frente aquilo não seria bom para você, mas na maioria das vezes a gente fala: não, o Senhor me esqueceu. E a gente não para analisar, irmãos, toda a nossa trajetória. Olha só, visitei uma jovem que está passando por uma dificuldade e por uma enfermidade, e eu falei assim: ó, Deus pode te curar, Deus está acompanhando, está vendo o seu sofrimento. Sabe qual foi a resposta dela? Acho que não, eu acho que Jesus me esqueceu e Ele não está vendo o que eu passei. Não se sente como filho amado. Só que ela nunca fez uma análise da vida dela, daquele ponto para trás, porque ela sempre esqueceu de Jesus. E agora que ela está enferma, ela está dizendo que Cristo Jesus a esqueceu. Então quem esqueceu não foi Jesus, quem esqueceu foi ela. Quem esquece somos nós, irmãos. Nós esquecemos de Deus, nós não lembramos dele, e só lembramos dele na hora do sufoco, na hora da angústia e na hora da dificuldade. É por isso que muitas vezes nós passamos por essa angústia e por essas dificuldades, porque se não tiver isso na nossa vida, a gente não lembra que Deus existe. Se a nossa vida for assim, ó, retinha, perfeita, ninguém lembra de Deus. Você lembra de Deus com nós? Pega uma enfermidade, você vê se você não coloca o joelho no chão. Falta o dinheiro para você ver se você não coloca o dinheiro no chão. Se apega numa situação de perigo, você não vai ver neguinho clamando: ah, Senhor me salva, Senhor me acode. Então muitas vezes o Senhor usa esse tipo de coisa, não para castigar, mas para que você veja a dependência de Deus e saber que Ele é Deus soberano e absoluto. Era bom que nós não precisássemos passar por isso. Era bom, mas infelizmente nós somos cabeçudos, né, irmão? Tem gente que só vai mesmo na chibata. É o coro cantando e aí ele vai para Deus. Mas se o coro parar de cantar um pouquinho, ele se desvia e já acha que é independente e que não precisa de Deus. Então, sendo imitadores de Deus, filhos amados, nós temos que saber que Deus nos ama. E o que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Deus jamais erra. Lembra aquele ditado que o mundo diz?
Deus escreve certo por linhas? Pois é, totalmente errado. Deus escreve certo por linhas extremamente certas. Deus não erra em absolutamente nada. Quem erra somos nós. Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos. Então nós temos que ser imitadores de Deus e andar como filhos amados. A maior prova disso, irmãos, Jesus Cristo. Lembra no batismo lá no Rio Jordão, quando Cristo é batizado por João Batista, vem uma voz do céu, o céu se abre e vem uma voz do céu e diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora Jesus nunca desistiu de Deus por conta do sofrimento. Jesus foi a pessoa que mais sofreu nessa terra, e mesmo assim, ele foi sempre obediente a Deus, e sabendo, ele é o meu Pai. E não importa o meu sofrimento, importa fazer a vontade do meu Pai, e ser um com ele, em nome de Jesus. E que assim seja nas nossas vidas, irmãos, filhos amados, em nome de Jesus. E por último, a imitação, andando em amor. A base do cristianismo, irmãos, é o amor. Não tem uma outra maneira de nós vivermos se não for com base no amor. Em todas as relações, em todas as dificuldades que você tiver, em todos os problemas que você tiver, veja se você está tratando aquilo com amor. Leia lá 1 Coríntios capítulo 13, é o capítulo do amor, né? O amor tudo sabe, o amor tudo sofre, o amor tudo pode, o amor conquista todas as coisas, o amor muda, restaura. Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo e desse aos pobres, sem amor, eu nada seria. Mesmo que eu vendesse todos os meus bens, arrancasse toda a minha roupa do meu corpo e ainda tocasse fogo no meu corpo, sem amor, ainda assim, nada me adiantaria. Então, irmãos, sem amor nada podeis fazer. Sem amor, nós cristãos não somos absolutamente nada, porque o Deus que nós seguimos, ele não é um Deus que tem amor, ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. E nós seguimos a esse Deus e somos imitadores dele, andando em amor. Irmãos, olha só que coisa importante. A carta aos Efésios, ela vai falar sobre todos os tipos de assunto. Ela começa no capítulo 1, 2 e 3 falando sobre muita teologia, de muitas revelações que Deus deu ao apóstolo Paulo sobre salvação, sobre escatologia, um monte de todas essas coisas. Mas a partir do capítulo 4 são coisas da prática, são coisas do cotidiano. Aí você fala assim: puxa, e eu preciso saber de todas essas coisas? Precisa. Você sabe por quê? Irmãos, nós estamos pensando e clamando ao Senhor que o Senhor nos dê uma igreja de pastores. Sabe por quê? Porque as ovelhas estão lá fora. Todos vocês deveriam saber a palavra, todos vocês deveriam ter um relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum. Sabe por quê? Porque as ovelhas estão lá. Amanhã, lá no seu trabalho, está lá. Lá na sua escola, está lá. O seu vizinho, está lá. Os passageiros que vão entrar no seu carro, que você é motorista de aplicativo, está lá. Os clientes que você vai atender na corretora, está lá. Eles são as ovelhas. Então todos nós deveríamos ser pastores para pastorear essas ovelhas que estão lá. Amém por isso? Glória a Deus. Então é por isso que a carta aos Efésios tem tantos assuntos e tantas coisas diferentes para que a gente possa aprender. E hoje nós vamos tocar num assunto que é extremamente importante e ele é extremamente sério para que a gente possa saber. Hoje nós vamos falar sobre santidade e principalmente da área sexual. Nós vamos falar principalmente da área sexual, a santidade na área sexual. E tudo isso, irmãos, porque tem um contexto. Se você não estava aqui na introdução da carta aos Efésios, eu peço para você, entre lá no YouTube e acompanhe. Mas qual que era o contexto da época? O apóstolo Paulo e outras pessoas evangelizaram aquela cidade de Éfeso. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Eles chegaram para evangelizar aquela cidade. Qual que era o contexto daquela cidade? Aquela cidade era uma cidade totalmente pagã. Totalmente pagã, que adorava outros tipos de Deus. E um Deus ou uma deusa representante que era cultuada naquela cidade era Diana dos Efésios, ou deusa Artemis. Existia um templo de adoração para essa deusa naquela cidade. Tudo naquela cidade girava em torno dessa deusa. As pessoas trabalhavam para o templo, as pessoas trabalhavam vendendo imagens dela, folhetos dela,
tudo girava em torno desse templo de Diana, e eles chamavam a grande Diana dos Efésios, que era a deusa da caça, né? Mas isso a gente falando, isso, irmãos, ele tem uma raiz grega. Nós sabemos que naquela época os dois impérios que dominavam a época eram o Império Romano, político e com o exército, né? E também tem um outro poderio, que era o poderio de Grécia, com as suas mitologias e com as suas filosofias, que até hoje nós ainda ouvimos falar dessas mitologias e dessas filosofias. Pois quem nunca ouviu falar de Zeus? Quem nunca ouviu falar de Thor? Pois Diana dizem que é filha de Zeus. Quem nunca ouviu falar dessas mitologias de deuses e semideuses? Semideuses, deuses que se relacionavam com pessoas. Tudo isso é mitologia grega, que chegou um dia lá na Ásia. Chegou lá na cidade de Éfeso. E lá na cidade de Éfeso eles adoravam essa Diana, Diana dos Efésios. Mas, irmãos, olha só como a coisa é bem complicada. Além deles adorar a Diana dos Efésios, também tinha uma deusa chamada deusa Afrodite. Quem já ouviu falar? Né? Tem até uma música do Skank que fala, né? Deusa Afrodite, a deusa do amor. Ela é conhecida como deusa do amor, ou deusa da fertilidade. Só que tem um grande problema. A palavra de Deus diz que os deuses, eles não são nada. Os deuses, eles não são nada. Os deuses, eles são fruto da imaginação das pessoas, ou fruto da imaginação de uma nação ou de uma sociedade. Mas aquele Deus não existe. Mas o grande problema é o que ensinam sobre esses deuses e as práticas que as pessoas têm com relação a esses deuses. Então a deusa Diana, ela tinha uma prática no templo dela que as pessoas acreditavam que era sagrado se prostituir dentro do templo. Como ela era a deusa do amor e a deusa da fertilidade, existiam muitas prostitutas sagradas dentro do templo que se prostituíam com as pessoas que iam lá. As pessoas iam lá para prestar culto, tendo relações sexuais com essas mulheres, com o intuito de serem abençoados. Eles achavam que seriam abençoados tendo relações com essas mulheres, porque elas eram seguiam a deusa da fertilidade. Então eles acreditavam que o negócio deles ia ser próspero, ia ser fértil. Eles trabalhavam com agricultura, então vai ter fertilidade no meu negócio, na minha agricultura. Tudo que eu plantar vai nascer e vai prosperar. E a mesma coisa na agricultura. Eu crio cabeça de gado, eu crio ovelhas, então agora eu vou ser abençoado, porque na verdade eu estou seguindo essa deusa, deusa da fertilidade. Irmãos, isso é um grande engano, isso é uma grande heresia. Isso é um grande problema que trazem males para as pessoas e males para os indivíduos, para as famílias, destroça as famílias. Tudo isso. Primeiro, a pessoa está sendo enganada do que é culto, do que é ser abençoado e do que é salvação. Ela tendo essa prática, na verdade ela está indo a passos largos para o inferno. Sem contar depois nas consequências de tudo isso. Porque se nós estamos falando de um pouco menos de 2000 anos atrás, porque fazem 2022 anos que Cristo foi crucificado, e essa carta foi escrita, acho que parece que 50 ou 60 depois de Cristo, um pouquinho menos de 2000 anos, naquela época não tinha preservativo, naquela época não tinha métodos anticoncepcionais, então eles tinham relações sexuais com as prostitutas, e as prostitutas engravidavam, elas tinham filhos, e aí mais mãe solteira, mais filhos sem pais, mais filhos nas ruas, como nós vemos nos dias de hoje. Esse é o grande problema. E ainda tinha um outro problema pior, que é na ordem espiritual. Acreditava-se também num tal de um deus Moloque. As mulheres, as prostitutas, abortavam seus filhos e ofereciam a esse deus. Ou até mesmo depois de nascido, vivo mesmo, elas sacrificavam a esse deus Moloque. Então a coisa era terrível, terrível. Eles estavam totalmente enganados espiritualmente e totalmente prostituídos e totalmente desviados da palavra de Deus e do contexto da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala que vocês têm que ser imitadores de Deus. E aí no versículo 3 ele diz assim, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós,
Depois que eles receberam a Cristo Jesus, depois que eles receberam a palavra, ele está dizendo assim, ó, a prostituição, a impureza, a fornicação, mas nem se nomeie entre vós os santos, nem se fale sobre isso. Fornicação, na Bíblia fornicação, irmãos, é tudo aquilo que é sexo ilícito, como prostituição, adultério, relações homossexuais, pornografia, relacionamento entre parentes, que é o sexo incestuoso, né? Quando você tem relações sexuais com um parente de primeiro grau, isso é relações sexuais incestuosas, isso é fornicação. Impureza ou avareza? Avareza é o desejo ardente por dinheiro, é o desejo incontrolado pelo dinheiro. Há 3 filosofias no mundo, irmãos, que ela fala assim, ó. A primeira filosofia fala que toda a humanidade faz tudo o que faz por conta da grana. Há uma segunda filosofia que diz assim, o ser humano faz tudo o que faz por conta do poder, para obter poder. E uma terceira filosofia diz que o ser humano faz tudo o que faz por conta de sexo. Há esses 3 tipos de filosofia. E algumas pessoas praticam essa filosofia sem saber o nome dessa filosofia, sem saber o idealizador. Então a avareza é quando uma pessoa corre descontroladamente atrás do dinheiro e quer acumular, e quer guardar. E sabe qual que é uma outra característica do avarento? Ele não dá nada para ninguém. Ele não dá nada. Lembra do tio Patinhas? Meu rico dinheirinho? Lembra do tio Patinhas? Aquele prédio cheio de dinheiro, um monte de gente guardando, ele não queria perder uma moeda, nem pros sobrinhos dele ele dava, que era o Luizinho, o Zezinho, quem que era o outro? Luizinho, o Zezinho, os mais novos não lembram, né? Eles só lembram de Pokémon, o tio Patinhas eles não lembram, mas eram 3 sobrinhos, e ele era tão avarento que ele guardava com todas as armas, todo o poderio dele, e ele não queria perder uma moeda, totalmente avarento. Então isso nem se nomeia entre nós, nem participamos dessas conversas. Então, irmãos, todas as vezes que nós estamos falando sobre fornicação, impureza ou avareza, no meio dos santos, nem se nomeie. Nós não vamos nem falar sobre isso, a não ser que seja para ensinar, para corrigir, para redargir e para dar um norte para a pessoa que está nessa situação. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Amém? Estou quase terminando, irmãos. Então ele está falando sobre a impureza, a fornicação, nem torpeza. Aí ele começa a falar, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Ele fala, meu Deus, que nomes são esses, né? Que é isso que ele está falando? Que não convém, mas antes ações de graça. Torpeza, tudo aquilo que é vergonhoso. Tudo aquilo que é vergonhoso de falar. Pensa, irmãos, pensa numa coisa que você faz, que você fez, mas que dá vergonha de falar. Isso é torpeza. E uma dica, se você tem vergonha de contar, então não pratique. Se tem uma coisa que você não pode contar para as pessoas, não pode compartilhar com as pessoas, isso é um sinal que não é uma coisa boa de se fazer. Então, torpeza é isso, são coisas vergonhosas. Parvoíces, irmãos, parvoíces são pessoas tolas, pessoas estúpidas, sem disposição para o aprendizado. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas idiotas, né? Que não quer saber de nada, a pessoa não quer ouvir nada, ela não quer aprender nada. Assim, o que é bom, né? Mas do que é ruim, ela quer aprender tudo. Mas do que é bom, de cultura, quer ler, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Então isso é uma pessoa tola, uma pessoa que não quer absolutamente nada. Parvoíce. Chocarrice. Chocarrice, irmão, é desrespeito ou zombaria. Então nós, aqueles que recebemos a Cristo Jesus, também não podemos ficar zombando das pessoas e nem tirando o sarro das pessoas. É claro que a gente também não é santo, né, irmão? De vez em quando a gente conta uma piadinha, fala um negocinho outro. Mas, irmãos, temos que saber, isso tem um limite, né? E qual que é o limite? O limite é quando a pessoa ela não gosta. O limite é quando a pessoa não está se sentindo bem. Então fez uma brincadeira com o irmão não gostou, perdoa, pede perdão e nunca mais faz, nunca mais fala, amém? E eu tenho muitos irmãos brincando comigo aí, eu também não estou gostando não, hein? É brincadeira, irmãos, brincadeira, tá? Mas é tranquilo sobre isso, certo? E aí ele continua dizendo assim, ó, porque bem sabeis, ó, porque vocês bem sabem, que nenhum devasso,
ou impuro, ou avarento, ou com a idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Bem sabeis, vocês bem sabem. Mas irmãos, a gente bem sabe mesmo? O que o apóstolo Paulo está se referindo é o seguinte, ele está dizendo assim, ó, desde o Antigo Testamento, as pessoas, os profetas, os pastores, os mestres, eles já ensinavam que nós não deveríamos fazer esse tipo de coisa, que nós não deveríamos participar sobre esse tipo de coisa. Então vocês bem sabem que esse tipo de coisa não é para fazer. E ainda tem um outro detalhe, vocês não herdarão o reino dos céus se vocês forem devassos, impuros, avarentos ou idólatras. Esses quatro tipos de pessoas não herdarão o reino dos céus. Agora, irmãos, não se preocupe, mesmo que você tenha praticado um desses, mesmo que você tenha feito parte de um desses, para todo pecado há perdão, mediante arrependimento e sacrifício de Cristo na cruz. Então, só não herdarão o reino de Deus quem não se arrepender. Aquele que ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem e dizer assim, não tem nada a ver, vou continuar fazendo. Essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Mas aquelas que ouvirem essa mensagem e essa palavra, e entenderem e disserem assim, sim, eu quero uma mudança de vida, eu creio nessa palavra, eu quero uma mudança de vida, haverá perdão e salvação, sim. Que é como aconteceu com o ladrão na cruz. A primeira pessoa a entrar no céu, irmão, sabe quem foi? Um ladrão. Um ladrão, cara. Sabe por isso? É que isso dá nó na cabeça das pessoas. As pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem o evangelho, que é uma boa notícia daquilo que você é e daquilo que Deus fez por você, elas começam a falar assim, mas aquela igreja lá, cara, tudo ex-traficante, ex-prostituta, ex-bebum, ex-vagabundo, o que mais que tem? Ex-mentiroso, né? Ex-tudo, tá tudo lá. Como é que esse povo agora está seguindo a Cristo Jesus? Porque, irmãos, você só encontra isso em Cristo Jesus. Você não encontra isso em nenhuma outra tipo de religião. As religiões por aí, elas pregam que você tem que fazer alguma coisa para merecer um favor desse Deus que você está buscando. Mas o Evangelho, Cristo Jesus, não. Ele vem para fazer pelo pecador, e o pecador não precisa fazer absolutamente nada. Só precisa crer em Cristo Jesus. Foi como um ladrão. A primeira pessoa a entrar no céu, irmãos, foi um ladrão. Se o ladrão entrou, eu também vou entrar em nome de Jesus, né? Ele entrou lá, perdoado por Cristo Jesus. Cristo Jesus disse para ele, em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, qual que seria a consequência da gente ter todas essas práticas na nossa vida? A primeira consequência seria a perda da salvação. Se continuar com essas práticas, nós não herdaremos o reino de Deus, não herdaremos o reino dos céus. E a outra consequência disso, que nós já falamos, é um problema social. Com todas essas práticas ruins, a gente acaba fazendo outras pessoas sofrer. Quantas vezes a gente não vê por aí mães solteiras tentando criar os seus filhos sozinha? É um sofrimento. Outro dia eu fiz uma corrida com uma mulher e ela estava indo fazer uma entrevista de emprego. Ela falou, moço, corre porque eu estou atrasada e eu preciso muito desse emprego. Eu não posso perder esse emprego, porque eu estou desempregada, meu marido me abandonou e eu tenho 2 filhos. Pago aluguel, ele não está me pagando pensão, não está pagando nada. Eu falei, mas moça, mas quando você conheceu esse rapaz, ele não já dava indício disso? Ele não sabia mais ou menos? Então, ele fez a mesma coisa com uma outra mulher. Casou com ela, deixou ela com 2 filhos e veio para mim. Eu falei, mas você não deveria ter aceitado, né, irmã? Né? Se ele já fez uma vez, ele vai fazer a segunda vez. Se a pessoa ela tem coragem de abandonar os seus filhos e não acompanha, e ela não dá pensão, assistência, carinho, amor, irmãos, é coisa complicada. O cara é muito frio. Ele vai fazer com outras mulheres, com outros filhos, e para ele tanto faz. Então, vocês que é mulheres, vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. O cara contando uma historinha mole,
Mas você vai ver, a atitude dele não tem nada a ver. Irmã, foge, velho. Foge, porque você é uma séria candidata, sabe o quê? A mãe solteira, a trabalhar sozinha, a correr atrás da vida. E ele na vida boa. E ele na vida boa tirando onda. Porque na maioria das vezes os filhos ficam sob encargo das mulheres. Cara, isso é um sofrimento. A mulher, ela tem que cuidar das crianças. E quando as crianças são pequenas? Tem que levar para a creche, tem que trabalhar. O horário do trabalho não bate com o da creche. Tem que pegar a criança fica doente. São tudo pequenininho. Entende, irmãos? Então, em nome de Jesus, as mulheres têm que ficar mais atentas para esse tipo de coisa. É que nem uma vez um pregador veio aqui, aí ele contou, né? Que a filha dele, adolescente, né? Aí conheceu o rapazinho, ela falou, pai, mas ele é um gatinho. Aí ele falou, não, filha, faz o seguinte, não casa com gatinho não, que gatinho arranha. Casa com ovelha. Casa com ovelha. Não tem essa de gatinho não, irmão. Quem vê cara não vê coração. Entendeu? Casa com o homem direito, cara. O cara, né, tá dando sinais de que trabalha. O cara tá dando sinal que estuda. Vai lá. Agora o cara tá dando sinal que não quer nada com a vida, velho. Você acha que você vai mudar ele? Espera ele mudar e você vai. Porque você vai arriscar. É a mesma coisa que ganhar na Mega Sena. Pode ser que ele mude, pode ser que ele nunca mude. Quem vai pagar o pato é você. É você que vai viver sofrendo. Então, irmãos, muito cuidado com esse tipo de pessoas, tá bom? Isso serve para os homens também, né? Não cair no conto das mulheres também por aí. Também tem umas mulheres aí também que enganam os homens aí, meu irmão. Dizem que é mais do Mato Grosso para lá. Aqui em São Paulo não... Parece que aqui em São Paulo não tem esse tipo de mulher não, irmãos. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, ele continua dizendo assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. E é exatamente isso que eu falei. Vai vir sempre gente lá falando, não, cara, não é bem assim não, cara, não. Vamos fazer, não pega nada, é bom, legal. Você vai ver, vai ser 10, vai ser da hora. Entendeu? Vamos fazer que tá tudo tranquilo. Palavrinhas suaves, né? Aquele lero-lero, vamos lá. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, ninguém vos engane. Ninguém. Nós temos a palavra, nós temos a Cristo, nós temos o Espírito Santo, então não vamos deixar cair na lábia de ninguém não, irmãos. Vamos ficar muito atentos. Ninguém vos engane com relação a esse tipo de coisa. Amém? E aí ele continua dizendo assim, ó, portanto, não sejais seus companheiros. Ele está falando das pessoas que têm esse tipo de prática. Então ele está dizendo assim, ó, e vocês, portanto, não sejais nem companheiro dessas pessoas. Lembra lá do Salmo número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Porque será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cairão. Assim são essas pessoas que não andam com essas pessoas que praticam esse tipo de pecado e tipo de iniquidade. Você vai estar sempre dando fruto, você vai estar sempre bem. Agora, nós devemos nos apartar totalmente dessas pessoas? Nós devemos ter preconceito com essas pessoas? Não. Nós devemos pregar a mensagem, pregar a palavra, mas não devemos fazer alianças enquanto as pessoas não receberem a Cristo Jesus e não terem suas vidas modificadas. Então, não andem com esse tipo de pessoas, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sou luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Ele está dizendo assim, porque vocês que receberam a palavra de Cristo Jesus, vocês antes eram iguaizinhos, vocês estavam nas trevas, e agora que vocês saíram das trevas e vieram para a luz, vocês agora vão ficar comunicando com as pessoas que estão nas trevas? Não faz sentido, a não ser que você queira voltar para lá, a não ser que você queira ter aquela vida de antigamente. Mas se você já era das trevas e agora foi chamado para a luz, não faz sentido agora você ficar comunicando, a não ser que você queira voltar para lá. Então ele está dizendo assim, não façam isso, mas andai como os filhos da luz, como a doutora leu aqui. Alguém que tem a luz de Cristo, ele não esconde, mas coloca num local de evidência, né? A luz e as trevas, irmãos, elas são contrários. E ó, pode reparar, numa briga entre luz e trevas, quem sempre vence? A luz. Tá escuro, você apertou o interruptor, a luz vem, as trevas vai embora. Aonde a luz está, as trevas vão embora. Então nós somos essa luz de Deus, nós somos essa luz de Cristo Jesus,
que manda embora as trevas, mas nós não fazemos parte dessas trevas. A luz chega e as trevas têm que ir embora. Não tem como a luz chegar e as trevas ficar naquele mesmo lugar. Glória a Deus por isso. Amém. E a gente continua. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça, aprovando o que é agradável no Senhor. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a bondade, a justiça e a verdade. Então ele está dizendo assim: deixem essas coisas para lá. Prostituição, avareza, idolatria, parvorrices, torpezas, mas andem no Espírito, em bondade, em justiça e em verdade. E essa verdade é Cristo Jesus. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Irmãos, além da gente não andar com essas obras das trevas, nós temos que condenar. Você tem que se posicionar contra essas obras. Não basta só não praticar, mas você deve ter um posicionamento com relação a isso. Dizer: não, isso não faz parte da minha ética, isso não faz parte da vida de Cristo Jesus, isso não faz parte do que Deus separou para nós. Nós devemos combater isso. O cristão, ele deve condenar essas práticas, ele não deve aceitar isso aí. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 32, eu vou ler para vocês aqui o que diz, ó. Romanos capítulo 1, versículo 32. Olha só que interessante isso, irmãos. Interessante e bem duro. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, ele está dizendo: vocês que já conhecem a justiça de Deus, que são dignos de morte, olha só, são dignos de morte os que tais coisas praticam. E ele está falando sobre essas imoralidades sexuais. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então o problema não está só em praticar, mas em consentir as pessoas que praticam. Então outro dia eu vi um post de uma colega, ela é homoafetiva, ela é casada com uma outra mulher, e era aniversário dela. E a sogra dela, que é mãe da outra moça, colocou no status lá uma homenagem para ela, e ela postou no status dela, e eu vi. Começava assim a mensagem da suposta sogra: eu achei no começo que isso era errado, mas agora eu vi que foi a coisa mais certa do mundo que aconteceu. Parabéns, você é uma nora maravilhosa. Então ela não pratica essas obras infrutuosas, mas ela consente. Então quem consente está também junto com quem pratica, assim diz a palavra. São dignos de morte os que praticam e os que consentem. Então quando você vê alguma coisa desse tipo, você fala assim: nossa, que bonitinho, é o amor. É igual o Zezé de Camargo e Luciano, né? É o amor. Se você consente, você está junto com aqueles que praticam. Está no mesmo pacote, está no mesmo balaio. Então o cristão, irmãos, ele veio para combater essas coisas e para se posicionar contra as coisas do mundo. Não dá para ficar em cima do muro ou ficar fingindo que gosta, que não sei exatamente, sabe? É o contrário disso. É o contrário disso. Porque os que fazem em oculto, até dizer é vergonhoso. Olha só, essas coisas que eles fazem, que as pessoas fazem em oculto, até falar é vergonhoso. Eu não sei se vocês já ouviram uma música do Capital Inicial que diz assim: o que você faz quando ninguém te vê, fazendo o que você queria fazer, se ninguém pudesse te ver. Essa música do Capital Inicial está instigando a pessoa dizendo assim: o que você faria se ninguém pudesse te ver? Se você fosse meio que invisível, ninguém pudesse ver você, o que você faria? E a música fala: roubaria um banco, entrava no banheiro feminino, tipo esse tipo de coisa, uma viagem. E aí, irmãos, isso até é vergonhoso na hora de contar. Porque ele quer ser invisível para poder fazer, ele não quer que ninguém veja ele, né? Ele não quer sair do anonimato, porque isso falar dá muita vergonha. Isso falar dá muita vergonha. Pode ver que os nossos pecados, aquilo que nós praticamos, é vergonhoso de falar. Ninguém quer falar. Então, porque os que fazem oculto, até dizer é vergonhoso. Porque se não fosse vergonhoso, você não faria em oculto, você faria para todo mundo ver. Porque é vergonhoso, nós fazemos em oculto. Agora tem um detalhe: em oculto para algumas pessoas, mas não em oculto para Deus.
porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Então, de Deus ninguém consegue fugir. Se você subir ao mais alto cume do monte, ali Ele está. E se você descer nas mais profundezas do abismo ou do mar, ali Ele está também. Então não tem como fugir da presença de Deus. Certo? Continuando. Por isso diz, é 14, tá, irmãos? Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso aqui, irmãos, é uma mensagem para a igreja de Cristo. Desperta, igreja. Desperta você que está dormindo. Igreja, acorda. Se levanta e se posiciona contra essas coisas, e Cristo te esclarecerá. E aí vocês lembram de Efésios 3, versículo 9 e 10? Volta um pouquinho, nós já falamos sobre isso. Efésios 3, do 9 ao 10. A mensagem aqui é para a igreja. E ele diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que Deus desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, olha, presta atenção, pela igreja, a multiforme e sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade no céu. Deus deu um poder para a igreja, está pedindo para que ela se desperte, para que a igreja agora saia por aí, curando, batizando, levando a palavra de amor, de mensagem, de carinho, entrando nas profundezas do inferno e quebrando todo o jugo do inimigo, em Cristo Jesus. E ele diz: multiforme sabedoria de Deus. A igreja vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Para quem? Para principados e potestades. Os anjos e os demônios vão ver toda a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. E nós somos essa igreja. Então desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Esse remindo o tempo, irmãos, é aproveitando, dando valor para o tempo. Você que é muito jovem, que você acha que você tem a vida toda pela frente, e que você tem todo o tempo do mundo, não se engane, porque o tempo passa muito rápido. Hoje eu estou com 38 anos de idade. Era ontem que eu carregava os meus 2 filhos no colo. E olha o tamanho das crianças. 2 metros de altura, 18 anos de idade. O Tiago falava para mim ontem, falava: Davi, eu lembro do meu filho quando ele nasceu. E olha como é que ele já está hoje, 9 anos de idade. Remindo o tempo, irmãos, aproveite o tempo. Não joga o tempo fora. Sabe por quê? Porque alguém aqui sabe qual é o dia que vai morrer? Quem está escrito aí o dia que vai morrer? Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. A morte, ela é uma fila invisível. Você está lá na fila. Você não sabe a sua posição. Mas uma hora vai chegar. Quando você menos esperar, eu vou falar assim: ó, é você. Pode vir. Você entendeu? Então a gente não sabe. Então nós temos que aproveitar essa vida. Aí você fala assim: ah, mas só morre gente velha, cara. É gente velha que tem que morrer. Irmão, vai no cemitério e vai lá ver. Dá uma olhada nas lápides. Bebê, criança, adolescente, jovem. Não tem, irmãos. Para a morte não tem idade. Para a morte não tem idade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a cada dia que passa, nós estamos mais próximos dessa morte. No dia de amanhã, nós estamos mais próximos da morte do que no dia de hoje. A cada dia que passa, nós estamos nos aproximando desse tempo da morte, né? Essa semana nós fomos impactados pela notícia da morte da pastora e cantora Ludmila Feber. 52 anos, não é isso, irmão? 52 ou 56? 6, né? Isso, 56. Morreu de câncer. Descobriu um câncer em 2018. Nós estamos em 2022. 4 anos após a notícia, né? 4 anos após a notícia. Então, irmãos, passa muito rápido. Nós temos que remir esse tempo. Nós temos que aproveitar esse tempo. E esse tempo é aproveitando com a palavra de Deus, os nossos familiares, os nossos entes queridos, e deixando todas as obras infrutuosas das trevas de lado, porque isso vai nos complicar, isso vai nos fazer mal, e não nos vai nos ajudar em absolutamente nada.
E aí ele diz assim, né? Vocês têm que ser prudentes. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Né? Aquelas 10 virgens foram convidadas ali para as bodas do cordeiro, as bodas com o noivo, e o noivo ainda não tinha chegado, e elas ficaram ali esperando. Só que assim, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 tinham azeite na lamparina e tinha uma reserva, mas 5 delas só tinha o azeite na lamparina, né? E aí ficaram acesas, acabou, quando o noivo apareceu, elas não tinham mais luz para poder entrar. Então nós temos que ser prudentes, temos que estar preparados para esse encontro, né? A palavra de Deus diz que a volta de Cristo Jesus, ela será como um ladrão, certo? Vocês esperam o ladrão chegar na casa de vocês? Vocês ficam lá sentados e falam, não, hoje o ladrão vai vir e eu vou ficar aqui no sofá esperando ele com um taco de beisebol, e quando ele chegar eu vou acertar a cabeça dele? Ninguém espera o ladrão vem de repente. E a vinda de Cristo Jesus é a mesma coisa, mas ó, presta atenção aqui, ó. Ela é de repente para quem não está esperando. Ela não vai ser de repente para nós. Quando Cristo voltar, você não vai olhar para ele e vai dizer assim, nossa, eu não sabia que você vinha. Não, você já está esperando. Então vai ser pego de surpresa, vai ser pego de repente aqueles que não acreditam, aqueles que não esperam, mas nós já estamos esperando por isso. Eu postei no status hoje, Senhor, rasga os céus e desce. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Toda a terra estremece. Toda terra estremece. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem Cristo Jesus. Nós ansiamos pela volta de Cristo Jesus. Nós apressamos a vinda de Cristo Jesus. Nós estamos aqui reunidos, orando, louvando ao Senhor e apressando a vinda dele. A cada vez que você prega a mensagem de Cristo Jesus, uma das evidências da volta de Cristo Jesus é esse evangelho se expandindo. Então toda vez que você prega a mensagem, toda vez que você lança a mensagem de Cristo Jesus, você está ajudando na volta dele. Então se você não quiser que ele volte, não prega. Não pregue. Porque toda vez que você prega, você apressa a vinda de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. E aí ele vai falar num assunto bem polêmico. Ele começa agora falando assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, porque há contenda. E aqui, irmãos, há uma discussão muito grande, até no meio cristão, né? Você vai ver que algumas igrejas, elas permitem o uso de bebida alcoólica, né? Um vinho, uma cerveja de leve, né? Mas você vai ver algumas igrejas que são totalmente radicais e não permitem. Não é que não permitem, não orientam os seus membros, os filhos da casa a beberem. E o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa, ó, não vos embriagueis com vinho. Então há uma diferença entre beber e se embriagar. Então, por exemplo, quando você toma uma latinha de cerveja, um copinho de vinho, você está bebendo, mas você não está se embriagando. Existe uma diferença, ele está dizendo para você não se embriagar. Então, o que as igrejas hoje, elas se apoiam sobre isso? Não, nós só estamos tomando um copinho de vinho, nós não estamos nos embriagando, nós não estamos perdendo o nosso sentido. Porque o grande problema da bebida é quando você bebe e que você perde o seu sentido, porque aí você vai fazer tudo quanto é tipo de besteira. Eu sempre brinco e falo, né? Todo bêbado, ele é corajoso. Já viu algum bêbado com medo? Vem de pé. Bêbado enfrenta gigante, enfrenta quadrilha, arma, enfrenta tudo, bate todo mundo. Mas quando ele está ação, ele tem medo, porque todo bêbado é corajoso, porque tira o sentido. E aí começa a falar besteira. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, né? Qual que é o meu posicionamento com relação à bebida? Irmãos, eu já bebi e bebi muito. Então, o meu posicionamento hoje com a bebida, ele é zero e ele é radical. Por conta do que, Davi? Se eu for na minha casa, por exemplo, hoje é domingo, vamos supor que eu vou lá, né, na minha casa, vou lá no mercado, compro uma latinha de cerveja, chego na minha casa, tomo uma cervejinha lá, uma cervejinha só, tá calor com camarãozinho, cerveja com camarão, irmãos, é bom demais. Aí come lá a cervejinha com camarãozinho lá, tal. Teve algum problema? Não teve nenhum problema, certo? Eu não me embriaguei, não perdi o meu sentido, não falei besteira nem nada, não tem problema. Agora, por outro lado, você sabe qual que é o problema disso? Quando eu estou tomando essa cerveja, o meu filho está vendo, Mateus está vendo, o Tiago está vendo,
pode ter um sobrinho meu pequenininho na minha casa vendo, pode ter um priminho meu na minha casa vendo, pode ter uma priminha, uma sobrinha, né? Sempre tem uma criança ali olhando, e ela vai ver você bebendo, e ela vai falar, poxa, se meu pai bebe, se o meu tio bebe, se meu primo bebe, é porque é bom, porque pode, e eu também vou beber. Então eu que hoje, com 38 anos de idade, eu tenho um bom entendimento sobre o que a bebida fez na minha vida, eu tenho um bom entendimento da vida e da palavra de Deus, eu sei tomar uma cerveja com moderação. Mas e o menino de 13, 14 anos, sabe disso? Não. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar a cara dele. Ele vai beber, ele vai passar vergonha, ele vai se machucar, ele vai se envergonhar. Então é por isso que eu não bebo, para que ninguém olhe para mim e tenha um exemplo que eu estou dando que pode beber, entendeu? Por isso que eu sou calmo e eu não vou beber. Agora vocês imaginem assim, ó, vocês podem ver isso, pode pegar na família de vocês, na parentela de vocês, lá não tem um daqueles caras, daqueles homens que são viciados em bebida? Tem ou não tem? Fazem as suas esposas sofrer? Fazem ou não fazem? Fazem os filhos sofrer? Fazem. Tem gente que chega em casa bêbado e ó, arrepia o cacete na esposa, arrepia o cacete nos filhos, bêbado. Tem pessoas que se machucam no trânsito por causa da bebida? Tem. Agora, se a bebida causa esse mal na vida desse indivíduo, causa um mal na família desse indivíduo, machuca as pessoas, por que que eu faria parte disso? Lembra que nós temos um posicionamento? Temos as obras das trevas, as obras infrutuosas das trevas, e temos as obras de Cristo Jesus. Então a bebida, ela não está nas obras de Cristo, mas ela está nas obras das trevas. Ela está para machucar as pessoas, ela está para destruir a vida das pessoas, ela está para envergonhar. Então eu que não vou fazer parte disso. Ela fica lá e eu fico aqui. Eu não bebo e também não consinto com quem bebe, como diz lá em Romanos. Então esse deveria ser o posicionamento de todo cristão, entendeu? Pensando nisso, não pensando só em si mesmo, no seu prazer, mas pensando no próximo, porque os 2 mandamentos é: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que dar um bom testemunho, porque eu amo o próximo, eu quero o bem do próximo, isso faz parte da minha vida. E a palavra de Deus também diz que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não estou mais para fazer a minha vontade, mas eu estou para fazer a vontade de Cristo Jesus. É gostoso tomar uma cerveja com camarão lá na praia? Show de bola! Mas eu não vivo mais eu, hoje eu vivo em Cristo Jesus. Então eu não vou tomar, eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia por isso? Glória a Deus. Aí ele continua, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. E aí fala, pega todas essas coisas que nós falamos, que não pode fazer, que não pode participar, as obras infrutuosas. Sabe o que vocês fazem? Sabe o que vocês fazem? Se reúnam, falem entre si com cânticos, salmos, louvando a Deus, buscando a Deus. Não é isso? É bom. Não é isso, Tiago? Ontem nós não estávamos ali na casa da Luciana, clamando ao Senhor, falando em cânticos, salmos, hinos, louvores e adorações. Deus usou a vida da Roberta para comunicar algo com uma jovem, porque nós estamos falando dele, porque nós estamos cantando a ele, nós estamos salmodiando a ele. Agora, como imagine você andando em trevas, avarento, idólatra, estúpido, parvorrices, chocarrices, relações sexuais ilícitas. Deus vai abençoar? Deus vai abençoar? Deus vai falar? Deus vai comunicar? Deus vai curar? Deus vai restaurar? É óbvio que não. É óbvio que não. Então andamos em novidade de vida, falando em salmos, cânticos, hinos espirituais, salmodiando, era isso que eu queria falar e não saiu, irmãos. Salmodiando, de vez em quando dá umas travadas, irmão. E aí já chegamos hoje, vamos louvar ao Senhor, já vamos orar pelo culto. Vamos orar pelo culto. Viemos para cá, a doutora me procurou e falou: Davi, é isso, isso, isso e isso. Eu falei: faça a prova de Deus. E só para testificar a sua fé, Ellen, eu estava orando hoje à tarde e fiz uma pergunta para o Senhor e disse: Senhor, e isso? Senhor Pai querido, e isso sobre a minha vida? E ele usou a boca da doutora e disse: é assim, é assim, é assim, e é assim.
porque nós salmodiamos ao Senhor, andamos em hinos e cânticos espirituais, sujeitando uns aos outros, com temor de Deus, andando em amor, sendo imitadores de Cristo como filhos amados, perdoando uns aos outros e fazendo parte da família de Deus, fazendo parte desse reino, fazendo parte desse mover e dessa adoração. Esse é Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, eu quero contar para vocês 2 testemunhos, já estou encerrando por aqui. Mas quem aqui conhece o Prico? Quem conhece o Prico aqui do YouTube? Né? Especialista em finanças. Ele chegou hoje a um valor muito considerável em seguidores, a um valor muito considerado hoje em grana. É um empresário super sucedido. E eu ouvi o testemunho dele. Ele falou que quando ele era adolescente, as pessoas zoavam muito ele. As pessoas praticavam muito bullying com ele na escola, de uma maneira que ele ficou totalmente retraído em depressão. E ele não conseguia se comunicar com as pessoas. Ele não conseguia fazer amizade, ele não conseguia fazer trabalho, ele não conseguia se relacionar, não conseguia nada. Foi para a faculdade. Ele falou que quando chega na faculdade, a mesma coisa. Nem tantas pessoas zoavam ele, mas ele já chegou com algo na mente dele. E ele começou a se retirar, e aí o pessoal começa a deixar de lado. O pessoal começa a zoar. E ele falou que todos os dias, no intervalo da faculdade, ele ia para o banheiro. Esperava acabar o intervalo no banheiro e voltava para casa. Se entregou a uma vida de vícios, aos jogos eletrônicos e a videogame. Ele, como não tinha relacionamento com ninguém, não falava com ninguém, ele só jogava videogame. Isso foi por muitos anos na vida dele. Ele falou que não tinha amigo, não tinha relacionamento, não tinha absolutamente nada. E quem vê ele hoje, não sabe de nada disso do passado. Como é que um cara que sofreu tanto na adolescência e na juventude, hoje fala para milhões de pessoas? É tão bem sucedido. E aí, ele falou que, dando a volta por cima, praticando tudo isso que ele tem praticado, ele começou a ensinar o princípio das finanças com base em Provérbios, escrito de Salomão. Você pode ver que muitos ensinamentos dele vêm dos princípios de Salomão. E ele começou a ler sem acreditar em Cristo Jesus. Sem acreditar em Cristo Jesus. Mas ele começou a ler por conta dos princípios. E existem princípios, irmãos. Você querendo ou não querendo, o ímpio querendo ou não querendo, o ateu querendo ou não querendo, os princípios de Deus da Bíblia é praticado por todo mundo, querendo ou não querendo. Você pega, por exemplo, um ímpio, um cara que é ateu, um cara que não acredita em Cristo Jesus. Se você for perguntar para ele se ele gosta de mentira, ele vai dizer que não gosta. E isso quem diz que não pode mentir? A Bíblia. Princípio espiritual. Se você pegar um casal que é ímpio e está casado, e você perguntar para a mulher, você fala, você gosta que o seu marido te trai? Ela vai dizer o quê? Lógico que não. E aonde que é que nós encontramos que não pode trair, não pode ter adultério? São princípios espirituais que é praticado por todo mundo. E aí ele começa a ter esses princípios, começa a ensinar com base a esses princípios. E ele falou que um dia foi convidado para um casamento lá em Portugal. A pessoa convidou ele, um casamento lá em Portugal, ele foi com a esposa dele. Chegou lá, a pessoa que convidou não foi. E ele ficou ali meio sem saber o que fazer no hotel. Mandou uma mensagem para ele. Ô meu, queria te conhecer. Vi que você está em Portugal, também estou em Portugal. Vamos almoçar junto? Ele falou, mas estou meio deslocado aqui mesmo, vamos. Chegou lá e pregou a palavra para ele. Pregou o evangelho para ele. E aí, foi pregando, ensinando. E ele dizendo, meu, não acredito, não estou sentindo nada. Não estou entendendo nada. E ele pregando e ensinando. E aí um dia ele falou, meu, você quer saber de uma coisa? Faz o seguinte, cara. Chega na sua casa, faz uma prova de Deus. Fala assim para Deus, Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor realmente existe, e o Senhor me ama, me dá um sinal em 7 dias. Falou para ele, desafiou ele. Ele falou, não, beleza, então eu vou fazer. Chegou na casa dele, dobrou o joelho dele, orou, falou, Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor me ama, me dá uma resposta em 7 dias. E aí ele falou que no primeiro dia ele ficou todo atento, esperando um sinal, alguma coisa de Deus, nada. Segundo dia ele ali atento, aconteceu uma coisa, ele falou, será que é isso? Terceiro, quarto, quinto, sexto e nada. No sétimo,
nada. Aí quando foi no 8º dia, o Senhor deu uma resposta para ele. Falou diretamente com ele através de uma pessoa. E ele falou: meu Deus, eu acredito. Agora eu acredito. Aí ele falou, voltou lá e falou: Deus respondeu. Mas ele não respondeu dentro dos 7 dias. Ele respondeu no 8º. Ele falou: sim, claro, Deus é absoluto, Ele é incontrolável, Ele não faz nada do que você quer, Ele faz tudo do jeito que Ele quer. Então ele respondeu no 8º dia, para você saber que Ele é Deus criador e poderoso, mas que todas as coisas de acordo com a vontade dEle, e não com a sua vontade. E aí, irmãos, esse hoje está seguindo a Cristo Jesus, tem se aproximado mais da palavra. Deus tem mudado a vida dele através da palavra. Ele tem deixado todo esse passado dele de lado através de Cristo Jesus. E aí, se nós estamos falando em imoralidade sexual, há um testemunho também de um pastor também muito conhecido nas mídias, e eu lembrei disso hoje quando eu estava preparando essa mensagem. Mas olha só, irmãos, esse pastor, quando era criança, ele começou a ser abusado sexualmente dentro da casa dele com 3 anos e meio. Um homem começou a abusar dele dentro da casa dele com 3 anos e meio. Esses abusos foram até os 10, 11 anos de idade. E ele falou que ele quando ele estava com 10, 11 anos de idade, ele dizia assim: eu não vou deixar mais esse cara fazer isso comigo, eu não vou deixar mais ele me abusar. Mas ele falou que algo já tinha mudado nele. Ele já tinha aceitado que era homossexual. E aí ele falou que quando ele foi para o ginásio, que ele chega na 5ª, 6ª série, um rapaz percebe o jeito dele e chegou para ele e disse assim: conversa van, aquilo que eu falei para você, uma conversinha mole, van. Falou: cara, tô vendo que você é meio assim e tal, o que você acha de você tomar hormônio feminino? Como você é muito novo, você vai desenvolver corpo de mulher, você vai ficar com a cintura afinada, vai crescer seios em você, não vai crescer barba. Aí ele falou: não, meu, você é louco, não sei o que, não quero. E o cara toda hora ia lá nele, toda hora ia lá nele, toda hora ia nele, até que um dia ele aceitou e começou a tomar hormônios. Tomou hormônios por muitos anos e ficou igualzinho uma mulher. Só que detalhe, ele era filho de pastor. Ele não era filho de um espírita, de um macumbeiro, ele era filho de um pastor. E aí, irmãos, eu vejo aqui nesse pastor a essência do evangelho. Eu vejo na vida desse pastor um comportamento prático dessa vida cristã, andando como filho amado, perdoando uns aos outros e sendo imitador de Deus. Esse filho dele cresce, vira travesti e vai se prostituir nas ruas. E esse pai sempre orava pela vida do seu filho. E muitas vezes ia buscar o filho dele lá na rua. E falava para a esposa dele: eu estou indo lá buscar o fulano. Não vai, já é tarde, não vai. E esse pastor de travesti lá na rua, quando viu o pai dele, ficava totalmente envergonhado. Nu, colocava uma toalha, e para não passar mais vergonha em frente ali, os outros que estavam ali, ia lá: pai, não sei o que, pai, vamos para casa. Levava ele para casa. No outro dia ele voltava. Levava ele para casa. No outro dia ele voltava. Esse pai nunca desistiu do seu filho. Orava, 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 orava incessantemente. Irmãos, isso é algo que Deus precisa me ajudar. E eu confesso ao Senhor, para que o Senhor mude isso na minha mente e no meu coração. Porque eu consigo visitar uma pessoa que está necessitada, eu consigo visitar uma pessoa que está nessas obras infrutuosas, mas quando eu chego lá, evangelizo, prego, oro, e no outro dia eu vejo essa pessoa no baile funk, eu falo: Senhor, não quer nada com nada, eu não vou mais lá não. Vou lá, visito, evangelizo, quando é no outro dia o cara está usando droga, eu falo: Senhor, não dá, né, meu? Aí não dá. Mas nós temos que saber que cada um tem o seu tempo, e que Deus é que é o dono das pessoas, e não nós. Nós somos os seus filhos, os seus servos. Se tiver que ir lá 10 vezes, nós vamos ter que ir lá. A palavra de Deus diz: vai lá e insiste, vai lá e insiste, vai lá e ora, e ora, e ora, e ora, e insiste. E eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade com relação a isso,
Mas eu peço ao Senhor que mude isso dentro de mim, para que eu possa insistir mais. Porque isso é normal de alguém que está nas obras infrutuosas e nas obras das trevas. Mas esse pastor nunca desistiu do seu filho. Ele nunca desistiu. E aí um dia teve um culto de Dia dos Pais na igreja dele. E ele falou: ô filho, vai ter um culto lá do Dia dos Pais. Eu queria tanto que você fosse lá. Faz tanto tempo que você não vai na igreja. E o cara já travestido de mulher. Ele falou: pai, mas lá na igreja, cara, o pessoal vai ficar me olhando. Irmãos, imagine se entra um travesti aqui. A nossa reação já é de... Por mais que a gente não queira, né? A gente fica deslocado, não sabe o que fazer. Imagine o cara que é travesti. A vergonha que o cara não fica. Imagine. Mas contudo ele aceitou. Ele aceitou o convite do pai dele e foi. Para completar, quando chega lá, irmãos, é aquela igreja tradicional, onde o homem senta de um lado e a mulher senta do outro. Aí ele sentou do lado do pai dele. Aí chegou o diácono lá e falou: não, irmã, não pode ficar aqui não, você tem que ficar lá. Aí o pai dele olhou para ele e falou: não, é que é meu filho, mas é que ele é artista, né, ele faz umas artes aí, não sei o quê, vai ficar aqui comigo aqui. Aí o diácono pegou e, tá bom, entendeu? E ficou. E aí, todas as vezes que ele ia apresentar o filho dele para as pessoas, sabe o que ele falava? Esse aqui é meu filho, ele vai ser pastor. As pessoas olhavam o cara travestiva. Mas pastor? É doido, velho. Não, é que agora ele está passando por um momento. Vai ser pastor. E todas as vezes que ia apresentar para os outros, ele dizia que ia ser pastor. E o cara falou: meu pai é louco, velho. Meu pai é maluco, tá vendo que eu tô de seu travesti, vai ser pastor nada. E o pai dele orando. Chegou um dia que ele se rende aos pés de Cristo Jesus. Chegou um dia que ele aceitou a Cristo Jesus. Cristo Jesus perdoou todos os pecados dele, transformou toda a vida dele, e hoje ele é pastor. E hoje ele é pastor. Pastoreia a igreja de Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Independente da sua vida, independente do seu passado, Cristo Jesus é esse que vem para perdoar, para restaurar e para salvar, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E é esse Deus, irmãos, que está à disposição de você aqui nessa noite. Se você é uma dessas pessoas que teve um passado conturbado, se você é uma dessas pessoas que teve uma dificuldade em alguma área dessa vida, sofreu algum abuso ou alguma coisa, saiba que hoje Cristo Jesus está dizendo para você que te ama, que te aceita, que quer que você faça parte da família dele. E ele quer que você deixe tudo para trás, porque todas essas coisas que você viveu, que você pratica, tudo isso é para o seu mal, tudo isso é para a destruição da sua vida, tudo isso é para muito sofrimento, mas ele quer te dar uma vida e vida em abundância. Ele quer te salvar, ele quer te restaurar, ele quer te amar como um pai e quer que você se sinta amada por ele e amado por ele. Então, irmãos, nós sabemos que as nossas vidas são diferentes e às vezes iguais. Sabemos que muitos de nós sofremos muito, mas nessa noite Jesus diz para nós: eu te amo e jamais desisti de você. Mude de vida, entregue os seus caminhos para Ele, e Ele tudo fará. Ele restaurará todas as coisas, Ele aplanará todas as coisas. E depois de muito sofrimento, depois de muitas lágrimas, de muita tristeza e muita decepção e vergonha, vai vir dupla honra, vai vir um local de descanso, um local de fartura, um local de alegria, um local de bênção. Aonde Deus está, a salvação. Aonde Deus está, a cura. Aonde Deus está, a transformação de vida. Em nome de Jesus.